acompanhar a nossa conversa, vou fazer algumas apresentações. Eu sou Mítiel Diniz, jornalista convidado pela Capital Aberto para poder mediar esse bate-papo de hoje, e esse é o canal ESG do Conexão Capital, apresentado pelo Machado Meyer Advogados e a revista Capital Aberto. O assunto do nosso webinar de hoje é desenvolvimento sustentável da Amazônia, perspectivas de negócios e investimentos com a retomada dos cuidados com a floresta. Importante aqui trazer alguns números iniciais para esse debate. A Amazônia Legal abrange ali em torno de 60% do território brasileiro, mas contribui com menos de 10% do produto interno bruto do país. Hoje, existem diversas iniciativas para conciliar o fomento a negócios na região e a preservação da floresta, e são muitos os agentes que atualmente trabalham para ajudar investidores de impacto a superar desafios e levar recursos para a Amazônia. O assunto do nosso webinar de hoje é desenvolvimento sustentável da Amazônia, né, como eu falei, e hoje temos muitos desses atores presentes aqui também para discutir esse assunto conosco. Sem mais delongas, vou apresentar o nosso timaço de painelistas. Começo cumprimentando os sócios da área ambiental do Machado Meyer, Roberta Leonhardt e Eduardo Ferreira. Muito obrigado pela oportunidade de debatermos esse tema hoje, Eduardo, Roberta. Obrigada, imagina, obrigada pelo convite, é um prazer. Boa noite a todos, obrigado mesmo pelo convite, pela apresentação, o prazer é nosso. A gente que agradece. Temos aqui conosco hoje também a Renata Piazon, que é diretora do Instituto Arapiaú. Muito obrigado por ter conseguido aí um espaço na sua agenda agitada, Renata. Seja bem-vinda. Obrigada a vocês. E temos também Andréa Azevedo, conhecida pelo seu excelente trabalho como diretora do Instituto Igarapé. Andréa, muito obrigado mais uma vez, não só por sua contribuição com conteúdos para essa nossa discussão de hoje, como também pela sua presença aqui no nosso webinar. Obrigada, Mítiel. Obrigada a todos, viu? Legal. Então, eu já queria aproveitar, passar a palavra aqui para a Roberta e para o Eduardo para fazer as considerações iniciais e daqui a pouquinho vou acionar aqui as nossas painelistas, Andréa e Renata, também para responder algumas perguntas. E eu faço o convite aí para você que está nos assistindo, também pode mandar as suas perguntas aqui no nosso chat, manda por escrito, pode mandar para o chat em aberto, pode mandar diretamente para mim, que a gente faz o possível para responder aqui dentro do nosso tempo. Estaremos juntos até às 7h30 da noite. Então vamos lá. Eduardo, Roberta, a palavra aí é de vocês. Bom, eu vou começar agradecendo mais uma vez aqui a oportunidade de participar desse evento com a Capital Aberto, e eu estou assim, muito feliz porque eu estou aqui também em conjunto com o meu sócio, mas mais feliz ainda, porque ele eu vejo todos os dias, né? Então não é porque eu estou aqui que eu estou tão feliz, mas porque eu estou com Renata Piazon, que foi minha advogada no passado, querida, muitos eventos, desafios e também sucessos que a gente teve juntas no passado, e também com a Andréa, que a gente também passou aqui por diversas questões bem desafiadoras e também alguns sucessos, né? A gente trabalhou bastante num caso de crise bem intenso, então a gente teve também bastante tempo para poder passar juntas, e eu sei que as duas vão trazer todo o conhecimento sobre a Amazônia. Aqui no Machado Meyer, apesar de a gente ter vários clientes que trabalham com a Amazônia, a gente lidar com o assunto, nós não somos os especialistas do dia, as especialistas do dia são a Renata e a Andréa, então estou muito feliz de estar aqui, poder conversar com vocês. E, assim, a minha fala é muito introdutória, porque quando a gente fala em Amazônia e quando a gente fala das questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável dessa região tão importante para o Brasil e para o mundo, no meu papel, né, no meu lugar de fala de advogada, a gente pensa muito na segurança jurídica de atuar nessa região. E, às vezes, quando a gente fala da Amazônia, muitas ocasiões, a falta de segurança jurídica que alguns dos interlocutores têm, né, alguns dos nossos clientes têm, ao atuar nessa região. Então, por isso que é de extrema importância instituições como as aqui representadas pela Renata e pela Andréa, né, que atuam na região, que trazem desenvolvimento e que pensam de uma forma holística com relação à nossa floresta, aos povos que moram lá, aos empreendimentos que estão lá, aos cidadãos daquela região. E quando a gente fala de segurança jurídica
com relação à Amazônia, me vem à mente, e a gente vai poder conversar aqui ao longo das nossas discussões, a questão da segurança jurídica, mas a questão da regularização fundiária. Né? A gente teve a oportunidade aqui no escritório, junto com outras 2 grandes bancas de advocacia, de fazer um projeto junto com 3 bancos aqui brasileiros a respeito da regularização fundiária na Amazônia, e as conclusões, são diversas conclusões, mas eu acho que eu gostaria só de pincelar 3 de uma maneira bastante rápida, que a gente, como conclusão, encontrou que a regularização fundiária pode ser um caminho importante para a promoção da cidadania. Né? Então, como que isso ocorre e como que isso tem que ser feito de uma maneira bastante responsável. Também a gente pensou muito na importância das políticas públicas para a região, né? E os instrumentos que possam garantir esse desenvolvimento sustentável e que possam gerar informações confiáveis para a manutenção e análise de tantos dados relevantes que a gente tem na região amazônica, como, por exemplo, aqui estamos como advogados, né, a gente se falou muito do CAR, da importância do cadastro ambiental rural, apesar de ser autodeclaratório, né, ele traz informações importantes sobre áreas, por exemplo, áreas de reserva legal, áreas de preservação permanente, mas também a gente vê algumas dificuldades de trabalhar com o CAR, quando a gente pensa também em sobreposição de áreas, se a pessoa que está fazendo aquela declaração é realmente o titular, é realmente o proprietário daquela área. E, por fim, um ponto importante que foi analisado é como, nos dias de hoje, a tecnologia pode trazer mudanças. Né? Ela diz o seguinte, né? Eu acho que acho que tem alguém como é que eu consigo pôr a pessoa no mudo? Acho que o Mitchell conseguiu. Foi a nível que conseguiu. Então tá bom. Roberta, deixa eu pode ver continuar. Desculpa, gente. Então, acho que eu estava no ponto da tecnologia, como que a tecnologia nos dias de hoje, né, pode nos ajudar a trazer informações confiáveis e em tempo real com relação a desmatamento, com relação à população, com relação às questões que acontecem, aos dados importantes que a gente tem que ter para poder tratar e criar soluções para um desenvolvimento sustentável mais robusto. E quando a gente fala de Amazônia, um pouco da questão só de regularização fundiária, a gente tem que lembrar que é uma região que, sem dúvida nenhuma, abriga uma das florestas, um dos biomas mais importantes do mundo, né? Não só daqui do Brasil, mas do mundo, e a gente tem as questões de unidades de conservação que devem ser analisadas, as questões indígenas, as questões de áreas de remanescentes quilombolas, e todas essas questões juntas conversando com relação à propriedade, que tem a sua função social, que não basta só a buscar os interesses individuais, mas também aos interesses da comunidade, né, e da coletividade, e buscando aí uma justiça social também, por meio dessa regularização e dessas políticas públicas que são tão necessárias na região. Eu não queria me estender muito, mas de uma forma bastante resumida, essa é a impressão que a gente tem de necessidade de segurança jurídica quando a gente fala de regularização fundiária, até mesmo porque a gente tem também outros problemas que acho que não vão ser objeto aqui da nossa conversa, como invasões de áreas, etc., a falta do poder público em algumas regiões, mas eu passo aqui a palavra para o Eduardo, que eu acho que eu já falei os meus 5 minutos, já até devo ter passado, para ele falar um pouquinho também da questão da segurança jurídica com relação a mudanças climáticas e povos tradicionais. Edu? Obrigado, Roberta. Mais uma vez, boa noite a todos. De fato, esse estudo que a gente executou no passado, ele identificou esses gargalos, e a ideia que a gente tem aqui é muito mais abordar em termos de perspectivas e oportunidades. Né? Acho que a gente chegou um momento de, quando falamos de Amazônia, problemas nós sabemos que existem. Acho que essas dificuldades de segurança jurídica são dificuldades que são inerentes ao tamanho do país e na região amazônica, especialmente, características naturais
dessa região. Mas aqui nós vemos uma perspectiva muito positiva de desenvolvimento e avançar em questões que podem alavancar a situação econômica. Eu gosto de citar aqui, quando a gente fala de desenvolvimento econômico, eu acho interessante citar o desenvolvimento econômico pela perspectiva de muito mais ampla, né? Não só falar do viés de crescimento econômico ou de uma oportunidade de aumento do PIB, né, do Produto Interno Bruto da região, mas muito de pacificação social, de bem-estar social, que é uma perspectiva que é abordada pelo hoje ministro, né, Silvio de Almeida, no livro dele sobre racismo estrutural, quando ele cita o Celso Furtado, que é para olhar o desenvolvimento, né, temos que olhar o desenvolvimento sustentável não só pelo viés econômico, mas muito mais pelo viés de bem-estar social e repartição de benefícios. Eu acho que aqui é um ponto que a região amazônica tem muita perspectiva e oportunidade, né? E isso vem sendo paulatinamente refletido, acho que nas discussões judiciais. A gente começa a ter ações que tratam especificamente de medidas protetivas da região amazônica, e o exemplo disso, né, que não pode fugir da pauta verde do STF, né, do Supremo Tribunal Federal no ano passado, em que foram foram ajuizadas 7 ações para discutir justamente a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de medidas que a princípio mitigavam essa proteção ou regras de proteção, como, por exemplo, a exclusão de representantes da região amazônica no Fundo Nacional do Meio Ambiente, discussões sobre, né, a necessidade da retomada do plano de ação para combate ao desmatamento na região, e o voto da ministra Carmen Lúcia, que é muito enfático né, a frase emblemática daquele voto que diz do estado inconstitucional de coisas. E como essa perspectiva de investimento hoje casa muito com o que a Roberta falou de segurança jurídica. Se nós não temos uma política pública, um investimento, uma perspectiva de segurança jurídica, isso se reflete diretamente na redução de investimentos na região. Redução de investimentos na região, uma região que já tem, né, acentuada desigualdade e que, consequentemente, esse bem-estar social não é atingido. Ao não se ter um bem-estar social, né, ao aumentar os conflitos na região, uma região que naturalmente também tem povos tradicionais, né, população indígena, comunidades remanescentes dos quilombos, nós estamos aqui trazendo um estado de conflito social que afasta o investimento. E aí isso se torna uma bola de neve, né? Uma bola de neve de refratária aos investimentos, uma bola de neve que afasta o investidor, que afasta a atividade econômica, e que a outra face dessa moeda é um incentivo, né? Um incentivo fático, né? Não é um incentivo de político, mas um incentivo fático a ações irregulares que acabam causando desmatamento, aumentam o desmatamento, retraem qualquer tipo de atividade de desenvolvimento nessa perspectiva que eu mencionei, né? Nessa perspectiva mais ampla do desenvolvimento econômico. E aí aqui um ponto que a gente provavelmente vai abordar, a Renata e a Andrea provavelmente, né, vão abordar com muito mais detalhe, porque trabalham com isso, é o envolvimento da população local quando se fala em desenvolvimento, né? Nós aqui estamos fisicamente distantes da Amazônia. Então, para entender o conceito da Amazônia, como envolver essa comunidade, né, os representantes locais, para que esse desenvolvimento atinja e que a gente saia, e aí eu volto até para encerrar aqui a minha fala, eu volto à frase da ministra Carmen Lúcia, né? Como é que a gente sai do estado inconstitucional das coisas para que a gente tenha, com segurança jurídica, uma perspectiva concreta de incentivo e de aproveitamento dessa oportunidade de investimento. Eu acho que essa é a perspectiva, Mítico, que a gente quer tratar aqui. A gente quer tratar não dos problemas, não só dos problemas. Problemas todos nós sabemos que tem, acho que qualquer pessoa que digita hoje, né, investimento, Amazônia, desmatamento, vai encontrar um sem número de notícias a respeito dos problemas. Mas aqui acho que a gente está aqui pensando no viés positivo, né, na oportunidade que temos, e aqui, já devolvendo a palavra para você, Mitchell, a gente trazer
a experiência da Renata e da Andrea sob esse viés de oportunidades e de saída desse estado inconstitucional que foi reconhecido pela ministra Carmen Lúcia no ano passado. Perfeito, Eduardo. É bem por aí, né? Acho que a ideia aqui, para a gente começar esse bate-papo, é entender como é que a iniciativa privada pode ajudar a melhorar esses gargalos que existem hoje e aproveitar essas oportunidades de investimento. Eu queria já, então, direcionar essa pergunta para a nossa convidada Andrea, para que ela falasse um pouco desses gargalos e como é que a iniciativa privada, na sua visão, Andrea, pode ajudar a resolver isso para poder aproveitar essas oportunidades de investimento. Obrigada, Mitty. Obrigada, Edu. Obrigada, Roberta. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Olá a todos. Obrigada pela presença. Nossa, dá vontade de falar a noite inteira sobre esse assunto, né? Eu acho que é um assunto super cheio de informações e questões que são muito interessantes para todos nós que temos esse encantamento. Acho que o mundo inteiro tem esse encantamento pela Amazônia. Eu acho que uma das coisas mais importantes da gente começar a falar sobre isso é justamente pensar a partir de uma perspectiva local, depois passar a nacional, regional, no sentido, né, da região das Amazônias, e internacional. Não é possível, na minha opinião, dispensar nenhuma dessas dimensões dessa análise. Então, acho que começar com essa fala é importante. E aí, neste contexto, né, o papel dos amazônicos, por exemplo, nisso é essencial, obviamente, é a população que está lá, e a gente vai falar um pouco sobre isso também. Eu queria começar essa fala com uma fala da Eliane Brum, a jornalista, no lançamento da Suma Uma Jornalismo. Ela falou que o Brasil é a periferia da Amazônia, pelo potencial e a potência da Amazônia que ela tem. Ela fala, o Brasil acho que não percebeu, mas ele é a periferia da Amazônia. Esse nome, Suma Uma Jornalismo, vem do significado de Mãe das Árvores, ou Árvore da Vida, pelos povos indígenas da Amazônia. É muito bonita, a árvore é maravilhosa, então eu queria trazer isso daqui, porque é um conceito a partir do qual acho que a gente pode começar a trabalhar, sabe? A vastidão da Amazônia, e aí fazer um pouquinho dos números, o Mitchell já trouxe um pouco dos números, acho que para a gente falar de desafios e oportunidades, a gente precisa ter um pouquinho de contexto e dimensão do que a gente está falando, né? Então, bom, a Amazônia é inegavelmente uma potência socioambiental inserida num contexto de várias inseguranças, de várias dimensões. A insegurança jurídica, como o Roberto e o Edu mencionaram, a climática, alimentar e pública, com consequências diretas em assuntos mais diversos, de fluxos migratórios e conflitos. O Brasil, como o Mitchell mencionou, é detentor de mais de 60% dessa floresta tropical, que é a Amazônia, que é a mais importante do mundo para a regulação climática, entre outros aspectos. Então, toda essa expectativa em cima da Amazônia precisa considerar suas particularidades. E aí, onde estão as particularidades, né? A Amazônia, primeiramente, acho que grande parte do nosso público aqui tem um bom conhecimento de Amazônia, mas dando um passo atrás, a gente tem dois principais territórios geográficos, né? O bioma Amazônia, que é caracterizado pela floresta, e representa 48% do território nacional, e a Amazônia Legal, que encampa esse bioma Amazônia, e mais outros, que é o Cerrado e o Pantanal, e abrange todos os estados da região norte. Tá? Só para a gente ter uma ideia de proporção, dos 8 milhões e 500 quilômetros de extensão territorial do Brasil, 5 milhões são na Amazônia Legal. Então, é uma proporção muito significativa no nosso território. Além do fato de que a gente tem as outras Amazônias, né? O Brasil, mais outros 8 países que detêm porções da floresta amazônica. Então, dito isso, eu queria falar um pouquinho dos desafios, porque a partir dos desafios, acho que na cabeça também de investimento e de empreendedorismo, a gente pensa em desafio, quando a gente pensa em desafio, a gente pensa em oportunidade. Então, a gente tem desafio, tem oportunidade de crescimento, tem oportunidade de resolução. Muitas vezes não está claro quais são os desafios da Amazônia, porque parecem muitos ou parecem pontuais, atacados de diversas formas, né? Endereçados de diversas formas na mídia.
O que a gente sabe é que a gente tem ali uma vastidão territorial gigantesca, uma complexidade nesse território, um ecossistema, a gente chama aqui no Instituto Garapé um ecossistema de ilegalidades, um ecossistema de crimes ambientais, onde a gente constatou que não só crimes ambientais acontecem, como extração ilegal de madeira, mineração ilegal, grilagem e alguma agropecuária contaminada com ilicitudes de uma cadeia, né, de atividades ilícitas, mas também conectadas a outros crimes, crimes financeiros, crimes tributários, lavagem de dinheiro, corrupção e fraude, e até crimes violentos, armas e explosivos. Então, temos aí um cenário em que existe um território vastíssimo, com muito desafio logístico e de infraestrutura, muitas carências também nesse sentido, e também um desafio de fiscalização e, como a Roberta e o Edu já mencionaram, uma realidade de titulação, de uma questão territorial e fundiária que precisa ser endereçada. Tá? Então, dentre os desafios estão esses e questões históricas, sociais, culturais, obstáculos políticos e institucionais, barreiras econômicas e operacionais, o risco reputacional e midiático, porque as empresas, quando vão investir na Amazônia, precisam fazer essa ponderação, e a ponderação é o que está acontecendo lá? Como é que eu tenho acesso às informações para que eu tenha segurança no meu investimento? Então, tudo isso passa pelo desafio, a oportunidade de a gente começar a criar e melhorar o acesso à informação para que esses investimentos e essas oportunidades sejam melhor, né, sejam mais claramente vistos e também monitorados ao longo dos investimentos que já são feitos. No final das contas, a gente tem um monte de oportunidades que já estão postas, né? No nosso ordenamento jurídico, por exemplo. A gente tem instrumentos... Mitchell, por favor, se eu estiver excedendo o tempo, me avisa, porque essa primeira pergunta ela é ampla, então eu posso continuar em outros tópicos, tá? Eu estou bem de tempo? Mas pode concluir o seu raciocínio, André, que a gente já passa para o próximo tópico. Então, acho que a André frisou, né? Acho que a conexão dela deve ter dado algum problema. Correto? Ela parece congelada para vocês aí? Congelou. Sim, congelou. Eu vou passar então para a próxima pergunta, né? Ironicamente, a conexão da Andrea está passando por uma instabilidade, mas Renata, queria aproveitar a sua presença aqui para falar também do ponto de vista do investimento internacional, né? Se dá para dizer que estamos com uma janela de oportunidade. Afinal, o governo reativou o Fundo da Amazônia no começo desse ano, né? Que é esse fundo que financia projetos de redução de desmatamento e fiscalização do bioma com doações de outros países, né? Na semana passada, a gente recebeu essa notícia aí da doação dos Estados Unidos, né? Uma doação de 2,5 bilhões de reais. Eu queria saber, na sua visão, como é que a iniciativa privada estrangeira também está olhando para a Amazônia e como é que ela também pode chegar nessa região, até mesmo, quem sabe, estimulando também os investimentos locais, né? Os investimentos aqui de brasileiros também. Legal, obrigada, Mitchell. Super obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. A Roberta foi minha chefe, é uma referência para mim na área ambiental, contribuiu muito para a minha trajetória de estar aqui com o Edu, com a Déia, enfim, estamos entre amigos. E muito feliz de falar de um tema que eu estou imersa, né? Desde que saí desse mundo da advocacia e entrei para a filantropia. Eu sou diretora do Arapiaú, que é um instituto privado, sem fins lucrativos, e que vem fomentando muito esse olhar para redes transformadoras no território amazônico. A gente acredita muito nessa forma de fazer em rede, né? Então, a gente acredita que não é possível fazer só com filantropia e sociedade civil, a gente precisa articular setor privado e governos para conseguir promover mudança em escala, né? O tamanho do desafio é gigantesco. A Roberta falou um pouquinho no começo sobre gargalos e insegurança jurídica, regularização fundiária. Eu sou também co-facilitadora da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, que é uma das organizações que vem pautando o tema da regularização fundiária. Tem um PL, né, em tramitação no Congresso Nacional,
e algumas discussões muito relevantes que vão se dar e vão ter que se dar esse ano quanto a tamanho dos módulos fiscais, marco temporal. Então, a gente vai precisar muito da ajuda, porque a gente entende que esse tema é um principal gargalo para a segurança jurídica hoje no território, né? Onde tem maior grilagem são florestas públicas não destinadas. Então, a regularização fundiária ela é chave para a gente contribuir para a resolução da segurança jurídica e promover desenvolvimento para o território. Mas eu acho que a gente está num momento que é muito importante a gente falar de Amazônia, trazendo esse olhar de oportunidade, né? Que eu acho que o Edu também trouxe no começo. Então, acho que a gente precisa surfar uma onda, né? Em que o mundo voltou a olhar para o Brasil, e a gente vai ter essa onda aí nos próximos 2, 3 anos de um olhar muito grande internacional, não só da filantropia internacional, mas de investimentos do setor privado, do setor financeiro para o Brasil. E aí, só quando você falou no começo, né, teve essa manifestação mesmo dos Estados Unidos de 500 milhões de dólares para o Fundo Amazônia, precisa ser aprovada ainda no Congresso, mas é uma sinalização muito importante, né? E acho que nesses 100 primeiros dias de governo, houveram sinalizações importantes. Então, a pauta climática, que é o que a gente está tratando aqui, ela está em 19 ministérios, além do BNDES, então ela se tornou uma pauta política, ela está transversal. A gente teve a retomada do Fundo Amazônia, a gente teve o retorno do PPCDAN, que é a principal política pública de combate ao desmatamento no território. A gente teve diversas manifestações da cooperação internacional, então Noruega, Alemanha, Reino Unido, União Europeia. A própria vinda do John Kerry para o Brasil, né, o representante especial da Casa Branca dos Estados Unidos na pauta climática, e esse anúncio agora dos 500 milhões de dólares. Então, existe uma oportunidade, sim, de destravar recursos muito maiores do setor privado e financeiro, além da filantropia. Então, eu não queria deixar de começar com sinalizações positivas que esse governo coloca para essa agenda, né? A formação do Ministério dos Povos Indígenas, Joênia Wapichana na FUNAI, a perspectiva da criação de uma Autoridade Nacional de Segurança Climática, que vai ser responsável pelo monitoramento das políticas de enfrentamento à mudança do clima, a criação de uma Secretaria Extraordinária para o Combate ao Desmatamento. Então, acho que esse tema voltou à pauta de uma forma muito transversal, como há muito tempo a gente não via, e agora eu acho que o desafio estará na coordenação. Acho importante dizer também que essa pauta que a gente trata, né, a pauta climática e a pauta de Amazônia, ela não pode ser uma pauta estritamente ambiental, ela também tem que trazer o viés social e o viés econômico. Então, quando a gente fala do ponto de vista de investimento, a gente defende, é muito necessário, né, uma Amazônia 4.0, de tecnologia, de inovação, mas antes a gente precisa pensar numa Amazônia 1.0, que é como trazer investimentos para infraestrutura, saneamento, educação, conectividade, para que a gente gere renda e bem-estar social para os 30 milhões de pessoas, para as 30 milhões de pessoas que vivem na região amazônica. Acho que é sempre bom lembrar, lá atrás, em 2012, quando a gente teve o menor índice de desmatamento na região amazônica, a gente não conseguiu gerar desenvolvimento para a região. Então, agora, acho que a gente não pode voltar ao passado, né? Agora, eu acho que a gente entender como que a gente reduz o desmatamento, gerando desenvolvimento. E, para isso, a gente precisa ter um olhar para as muitas Amazônias. Acho que a Andrea trouxe isso um pouco, né? Para simplificar, assim, a complexidade da Amazônia, a gente vem falando que existe a Amazônia Floresta em Pé, a floresta intacta, que ainda está lá, a Amazônia que já foi desmatada, a Amazônia Cidades, que é onde 70% da população vive, e o Arco do Desmatamento, que é onde está hoje a maior ameaça de desmatamento na região. E para cada uma dessas regiões, a gente precisa pensar em modelos de desenvolvimento, em modelos das diferentes bioeconomias que podem se dar no território. Só para fechar, eu trago um exemplo de um dos projetos que a gente incuba no Instituto Arapiaú, que é um projeto para levar a conectividade aos povos da floresta. E acho que diz muito também sobre o protagonismo das pessoas que vivem na região, né? A gente tem uma fellow no Instituto Arapiaú, que é a Samela Sateremaué, que ela sempre fala, nada por nós sem nós.
Então, como que a gente passa a estruturar esses projetos a partir, né, de um olhar do território. E esse projeto de conectividade, ele foi feito a partir de um diagnóstico de que das 5.000 comunidades na Amazônia Legal, 5.000 comunidades ribeirinhas, quilombolas e indígenas, só uma comunidade possui internet de qualidade. E que para essas pessoas que vivem no território, isso é chave para a permanência delas no território, para a proteção delas do próprio território, para ensino à distância, né? Então, promoção da educação, para telemedicina, então, facilitação, né, do acesso à saúde. A gente viu como isso foi importante no contexto da pandemia. E aí a gente começou essa articulação desse projeto que é liderado pela COIAB, pela CONAC e pela CNS, então são 3 organizações do território que estão articulando, então, um volume de recursos da filantropia com o apoio do setor privado para levar a internet rápida para esses povos da floresta. Então, acho que esse é um exemplo de um investimento de uma Amazônia 1.0, que é absolutamente necessário de ser feito na região. E isso não é possível sem uma articulação com o poder público e com o setor privado, né? Então, existe, no campo específico da conectividade, existe uma política pública que precisa ser priorizada, que são recursos do FUST, do Fundo de Universalização de Serviços de Tecnologia, que podem ser priorizados e destinados para os povos da floresta, por exemplo. Então, como nós aqui, como filantropia, podemos contribuir para uma articulação entre setor privado, sim, precisa investir mais pesado na região com segurança jurídica, mas também numa articulação, num advocacy com o poder público, para destravar políticas públicas importantes para a promoção do desenvolvimento do território. Então, acho que é muita coisa para falar, mas para essa primeira pergunta é essa, e acho que só ressaltando, né, estamos num momento em que o olhar internacional está muito forte para o Brasil, e agora é esse desafio de como a gente se coordena para também passar as mensagens certas, né, de qual é a urgência de investimento no território nesse momento, e no curto prazo, mas também um olhar para projetos estruturantes e que se sustentem no longo prazo na região amazônica. Seria muito bom, né, Renata, se esse fosse um tema tratado dessa forma, como você está falando, transversal, independentemente do governo, né, que tivesse aí, porque você imagina um trabalho que é desenvolvido ao longo de um mandato inteiro, como é que ele fica, né, depois de uma eleição, eventual substituição do Poder Executivo. Quer dizer, tem que se olhar para isso também de uma forma perpétua, né, que seja passada adiante, né? Você acha que é possível criar uma estrutura que seja legado, né, para independentemente de quem esteja no poder? Eu acho que a gente precisa disso, a gente precisa que essa pauta vire uma política de Estado e não de governos, né? Nem de direita nem de esquerda. Isso precisa virar uma política de Estado, é urgente, a gente tem até essa década, né, para o enfrentamento da emergência climática. Sem a Amazônia não tem como a gente atingir 1,5 graus do Acordo de Paris, né? Então a gente está falando de uma oportunidade que o Brasil tem de preservação de um território e, sem dúvida, eu acho que isso precisa virar uma política de Estado, senão a cada 4 anos é a mesma discussão, né? A gente reduz o desmatamento, aumenta o desmatamento. Então, como que a gente tira essa Acaba com o pauta fundo, reativa o fundo, né? Tira essa pauta de uma polarização política, né, e coloca essa pauta como uma pauta de desenvolvimento mesmo do país. Legal. Estão chegando umas provocações muito boas aqui no chat, tá? Temos, inclusive, pessoas de Manaus acompanhando aqui a nossa live, o pessoal do Mato Grosso do Sul também, falando de pautas que eles acham serem prioritárias. A gente pode até, daqui a pouco, falar um pouco mais sobre elas aqui. A gente retomou o contato com a Andréia. Queria saber, doeu muito esse tombo aí, Andréia? Por favor, pode ficar à vontade aí para concluir seu raciocínio. Se você quiser também, já pode passar para outro tópico. Mas você está bem aí, né? Caiu direitinho. Tudo bem, Mítia, obrigada. Desculpa, gente, realmente caiu. Eu continuei falando por um tempo, achei que estava tudo bem. E aí depois percebi que tinha caído. Mas, obrigada. Eu peguei aqui já na fala da Rê, então eu acho que a gente pode continuar, porque eu acho que o tema avançou e ele está num bom curso, que é justamente a gente olhar para essas oportunidades e olhar para o que a gente
tem de necessidades pela frente. Estou vendo algumas provocações interessantes aqui nos comentários também, e eu acho que chegando lá, não sei, Mitch, se você quer seguir um pouquinho do que a gente tinha pensado, porque eu ia começar a falar um pouco da nosso arcabouço aqui brasileiro, que já dá entrada para a gente ter muitas oportunidades pautadas nessas questões básicas que a gente começou a falar, que a Rê pontuou, que Edu e Roberta também. Então, não sei, podemos fazer isso, Mitchell? Passar para essa segunda fase de... Podemos passar para essa segunda parte, sim, Andréa. Tá bom. Então, a observação aqui era o seguinte, a gente tem, neste contexto, né, em que os amazônidas precisam estar no centro da discussão, neste contexto em que a Amazônia ela tem esse desafio territorial, logístico e de infraestrutura e diversas carências importantes que dão o subsídio para a dignidade humana mesmo, né? Então, moradia, saneamento básico, acessibilidade, meios de transporte que estão aí incluídos na infraestrutura, energia, tudo isso precisa estar deitado sobre um planejamento que considere não só a população, mas todas as especificidades desse vasto território. Esse vasto território, a Amazônia 2030, que é uma iniciativa excelente de algumas instituições com pesquisadores excelentes, dividiu ali, quando a Rê até mencionou as 5 Amazônias, né, a urbana, a conservada e tudo mais, eu não vou revisitar, ela tem 20, a gente chama de 28 mesorregiões. Por que é importante falar disso? Porque 28 mesorregiões que têm características específicas a serem consideradas pelo investidor ou pelo empreendedor quando for pensar neste investimento, né? Então, se vai fazer um investimento, você vai manter um investimento localizado na Amazônia, você precisa olhar para aquela realidade diante de todas essas dimensões, né? A social, econômica e ambiental, tentando tirar delas as maiores potencialidades. Aí, fazendo gancho do que a gente tem no Brasil. O Brasil é conhecido como um dos países pioneiros em diversas estruturas legais que permitem, legais indutores de boas práticas, que permitem a gente realmente entrar como o maior player nesta bioeconomia ou nessa economia verde que vai não só conversar com o nosso mercado nacional, mas internacional também. E aí, alguns exemplos para a gente dar um pouco de concretude aqui no que a gente tem no nosso ordenamento, né? A gente tem muita coisa. A gente tem a recente lei do pagamento dos serviços ambientais, que está para ser regulamentada, então ela precisa da regulamentação para fazer mais efetividade em nível federal, mas ela já existe em projetos estaduais. Temos diversos instrumentos, como o CRA, que é a cota de reserva ambiental, que é usada muito para compensação. A gente tem o CPR Verde, que é usado muito como um veículo de financiamento para boas práticas verdes. O próprio mercado de carbono, que tem um potencial gigantesco, tem seus desafios. Por exemplo, um dos desafios, com certeza, é encarar a questão da titulação e da questão fundiária, mas existem modelos de inovação para a gente fazer isso, e as próprias formas de produção, formas mais sustentáveis de produção, que podem, inclusive, gerar créditos, né? Então, a gente tem uma política chamada Política de Integração Lavoura-Floresta, que visa melhorar o uso da terra e, quem sabe, até trazer mitigação no aspecto climático. Tudo isso associado a uma discussão já mais robusta da reforma tributária com aspectos verdes, né? Hoje mesmo foi votado, minha amiga Ana Carolina Barbosa está aqui com a gente e estava acompanhando a votação, e de essencial, o essencial nessa história é justamente uma das coisas é justamente a gente ter o acesso à informação, porque sem o acesso à informação do que está acontecendo, você não consegue nem fazer escolhas, nem acessar e manter aqueles investimentos, aquelas iniciativas. Conhecendo, obviamente, como a gente falou, localmente, regionalmente, para entender as vocações e, sobretudo, as necessidades básicas
da população e do meio ambiente urbano, e meio ambiente natural e artificial que circundam essas áreas. Perfeito. Andréa, eu queria aproveitar que acho que a Roberta quer falar. Pode falar, Roberta. Só um comentário aqui também, para a gente não ficar só de ouvinte, mas às vezes vem algumas ideias também aqui para a gente poder contribuir. Eu acho que é bastante importante, sobre uma perspectiva da iniciativa privada, né? Porque o escritório é um escritório full service, que trabalha para clientes majoritários, poucas questões para governo, mas em sua maioria para empresas privadas. A gente vê com bons olhos, para refletir um pouco essa fala da Andréa, porque a gente viu nesses últimos 3, 4 anos, e em especial de 2019 para cá, um aumento muito significativo de clientes interessados em projetos de crédito de carbono e projetos de transição energética, né, para diminuir a matriz pesada, né, só baseada em petróleo, carvão, etc., e vir para uma energia mais limpa. A gente viu diversos casos de CPR verde, o mesmo PSA, né, que já se fala há tanto tempo de PSA, a gente pôde também trabalhar, por exemplo, num dos projetos pioneiros, em especial na região da Amazônia, que é o RED Plus da FAS, da Fundação Sustentável Amazônia. Então, assim, diversos empreendimentos e diversos atores olhando de novo para o Brasil, para quererem também participar e estarem preparados para quando o Brasil, mais uma vez, abraçar a questão climática com toda a sua força, com todo o seu potencial, né? Para quem acompanha as questões de mudanças climáticas, já desde o comecinho dos anos 2000, a gente viu diversos empreendimentos, ainda na época de MDL, né? do CDM, do Clean Development Mechanism, ainda no protocolo de Kyoto. Depois de 2012, a gente viu uma diminuição muito grande no interesse, o valor do crédito baixou muito, e agora, de novo, a gente tem uma busca realmente crescente de clientes, em sua maioria internacionais, buscando não só se educarem com relação às possibilidades que eles têm aqui no Brasil para para redução das mudanças climáticas, sejam projetos de crédito de carbono, sejam projetos de transição energética. Então, assim, trazendo um pouquinho da perspectiva, um olhar um pouco positivo, otimista, né, de quem não está em instituições que focam um olhar muito mais pautado em justiça social e mudanças estruturais, mas também acho que para a gente trazer realmente o desenvolvimento sustentável para essa região tão importante para o país, todas as ajudas e todos os olhares são bem-vindos, né? Então, só trazendo aqui um pouquinho da nossa experiência, com um olhar a gente vê também a iniciativa privada muito interessada. Acho que alguém aqui mencionou nos ODS da ONU, né? Várias empresas agora, a gente também tem nossos 4 ODS, também somos signatários do Pacto Global. Eu sou até, a sorte e a honra de ser uma das conselheiras do CORB, que é o Comitê de orientador do Pacto Global, como a gente vê que esse olhar realmente vem sendo reforçado e muito refletido nas decisões das instituições privadas. Só essa contribuição. Não, perfeito, Roberta. Queria voltar para a Andréa rapidinho, e se a Renata quiser também contribuir com a visão dela em relação a isso. Chamou muito a atenção esse fato, Andréa, de você falar de como existem diversas Amazônias, né, dentro de uma. Qual é, que é a importância, né, de sistemas de controle? Porque a impressão que tem é que, por mais que você tenha ali uma empresa, um investidor, que siga níveis altíssimos de compliance, elas também vão estar vulneráveis a essas brechas, a esses gargalos. Você mesma falou, né, pelo fato de ser uma região tão ampla e tão segmentada, existe até mesmo a dificuldade de mapeamento, né, de tudo que acontece ali dentro, né? Qual é a importância, então, desses sistemas de controle? O que seriam esses sistemas para justamente esses investidores, até mesmo os que têm alto nível de compliance, se sintam mais seguros para adentrar nessa região? Perfeito, Mitch, obrigada. Fazendo aqui um comentário no comentário da Roberta. Obrigada, Roberta, é muito importante esses inputs, né, de o que a gente está vivendo em cada uma das pontas, é muito importante. Então, saber dessa procura, a gente já teve junto aí na prática privada, todos nós, e a gente sabe desse anseio, e saber que ele continua e aumenta nesse momento, que é o que a gente vê acontecendo
acontecendo também do lado de fora, é muito importante, porque é justamente isso, a gente endereçar o que tem que ser endereçado para que isso funcione da maneira cuidadosa que tem que acontecer com a participação de todos. Mitchell, então, sobre a sua pergunta desses meios de controle, né? Os meios de controle, eles precisam acontecer, tanto, obviamente, do comando e controle das autoridades, e a gente sabe dos desafios, a gente sabe que o atual governo fez algumas mudanças legislativas também para endereçar essa questão, para deixar mais robusto alguns meios de fiscalização. A gente não consegue dispensar esse ponto. Então, sim, a iniciativa privada precisa disso, mas, ao mesmo tempo, eu acho que o grande ponto, né, da iniciativa privada sempre foi a inovação, né? Então, eu acho que ela precisa acontecer na academia, ela precisa acontecer nas estruturas públicas, mas ela pode muito acontecer de uma forma muito pioneira na iniciativa privada. Então, por que eu digo isso? Porque os meios de controle da iniciativa privada, eles às vezes estão muito associados ao que o poder público oferece, né, de acessibilidade, de transparência e tudo mais, ou que as empresas estão disponíveis a prestar informações. Então, eu acho que está na mão da iniciativa privada, a primeira coisa é a possibilidade de oferecer transparência nas suas informações e aí iniciar um movimento que sai na frente. A gente vê, por exemplo, o UN Green Deal, né, que são as novas regulações da União Europeia para limitar alguns produtos que tenham relação com o desmatamento. Ela vai exigir que a gente tenha um nível de rastreabilidade e transparência que o nosso mercado, em grande parte, não está pronto. Isso é um problema, porque a gente vai excluir produtores que estão tentando fazer a coisa certa deste processo. Mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade para sair na frente e fazer jus a esses requisitos de mercado que estão surgindo de fora. Posso fazer um comentário nesse ponto? Desculpa, achei que você tinha acabado. Imagina, mas pode falar, Rê, pode falar. A gente vai. Eu só queria reforçar esse ponto, porque quando a gente olha para a principal estrutura hoje de comando e controle, né, que é o IBAMA tinha 5.000 funcionários, encontrou o quadro com 2.500, e hoje são 300 fiscalizando o território todo. Então, é impossível dar conta, né, num território, num país de dimensões continentais. Mas eu acho que o setor privado, o setor financeiro, tem oportunidades em inovação, inclusive na agenda de comando e controle, né? Então, quando a gente fala de plataformas como o MapBiomas, são plataformas que usam imagens de satélite e validam essas imagens com satélites de alta resolução e disponibilizam essa informação de fácil acesso para que o setor privado, o setor financeiro possa analisar previamente a concessão de crédito, subsidiar sua decisão, não só com o MapBiomas, mas com outras fontes que estão aí disponíveis. A gente fala em um olhar para a inovação, na inserção da inovação nessa tomada de decisão. Então, só queria deixar claro, né, já existem alguns, Santander, Banco do Brasil, BNDES, que utilizam MapBiomas como fonte para análise de concessão de crédito de risco socioambiental, mas acho que é uma oportunidade que a gente tem aí de utilização da tecnologia a nosso favor. E só um ponto adicional, tem uma pergunta no chat sobre o PSA, acho que você estava tratando disso, Odeia, se o PSA é fundamental para o desenvolvimento da região. Acho que sim, eu acho que políticas que não só combatam a ilegalidade, mas que favoreçam os benefícios, né, de quem preserva, valorização do carbono, a discussão toda agora de créditos à biodiversidade, PSA, elas são fundamentais para o desenvolvimento da região. E são fundamentais para que o setor privado e o investidor queira investir naquele território, né? Então, toda a agenda de restauração agora, com biomas, com regreen, com a meta de restauração que a gente tem no Brasil de 2 milhões, a gente só vai conseguir fazer virar também com incentivos econômicos para que essa agenda decole, né? Então, só esses 2 pontos que eu queria reforçar. E aí, entrar um pouquinho só nessa discussão, até para contar, acho que tudo isso que vocês mencionam é super válido.
E a gente tem experiência aqui no Machado Menezes, a gente trabalhou nas concessões florestais no passado, né? E aí, casando um pouco do que você falou de incentivo ao uso adequado da floresta, incentivo à preservação e o fomento financeiro, a gente tem casos de concessão florestal no Brasil que, infelizmente, mesmo com o uso de toda a tecnologia, acabaram sucumbindo ao método de comando e controle exclusivamente, porque foram colocados dentro da mesma situação do que outras situações de exploração ilegal, e que o concessionário decidiu, por uma questão de responsabilidade socioambiental, devolver a concessão. Ele preferiu perder o investimento feito na floresta amazônica, com tecnologia de altíssimo nível, para a identificação de quais aves seriam exploradas, a aplicação de todos os mecanismos de governança para que toda a cadeia, desde o momento do corte da árvore até a comercialização dessa floresta fosse devidamente certificada, com todos os controles, mas há tanto, né, tanta exploração ilegal e tanto avanço das práticas ilegais, que em algum momento ele foi envolvido numa discussão e com uma atuação meramente punitiva. Eu acho que aqui nós temos também uma perspectiva, uma oportunidade de mudança. Temos que voltar, e acho que é necessário haver um foco em comando e controle, especialmente o controle para combate das práticas ilegais, mas de uma forma que isso não afaste, obviamente, o investidor. O investidor não pode ser colocado de uma forma, né? Esse comando e controle tem que, de alguma forma, ser modernizado também com a adoção de tecnologias para que você não afete o investidor que, eventualmente, tem uma concessão, né? Que no caso que eu mencionei, nós trabalhamos aqui no escritório, num caso de concessão que se pretendia a responsabilização dos investidores pela prática do ilegal. Não havia um comando, né? E chegou-se a um momento em que autoridades mencionavam que se fazia necessário ao concessionário ter segurança armada. Exatamente, segurança armada na floresta. Isso, além de não trazer nenhuma segurança concreta para o território, ainda vai aumentar, né, o risco social de conflito naquela área, porque sabemos que os ilegais, se a pessoa se mobilizou com equipamentos para realizar uma prática ilegal, não é um segurança armado que vai impedi-lo. Isso vai gerar, na verdade, uma guerra na floresta. E não é isso, né, não é dessa forma que nós vamos possibilitar uma oportunidade concreta de desenvolvimento sustentável na Amazônia. Exatamente, Edu. Exatamente, Edu, obrigada pelos inputs. É isso. É justamente por isso que assim, não dá para a gente abrir mão do comando e controle, e ele precisa desse reforço, mas, de fato, a iniciativa privada ela tem um papel importante, não só em fazer por si, mas também em inovar no sentido de a gente tem projetos, cases que podem se desenvolver em cima destas deficiências ou desses desafios que estão no lugar, que podem ser encabeçados pelas empresas, entendeu? Então, no final das contas, são oportunidades de benchmark, são oportunidades no maior celeiro de recursos naturais do país e do mundo, em que eles podem é possível aplicar essas tecnologias e esse conhecimento para questões estruturais que podem ajudar esse comando e controle desafiador que a gente tem. Assim, só uma observação. Existe espaço, a gente poderia falar muito tempo sobre muita coisa aqui, existe espaço para muitas economias, né, ali na Amazônia. Essa divisão que a Rê mencionou e que eu mencionei também das 5 Amazônias, você tem espaço para regeneração, você tem espaço para a produção de alimentos, integração, geração de crédito, adensamento de valor. Alguns estão chamando, tem até uma pergunta aqui no chat, da reindustrialização. Eu acho esse termo, a gente precisa explicar ele bem para não dar a impressão de que a gente vai espalhar um monte de planta pelo país. E aí também, já comentando outra pergunta, infraestrutura, né? Se a gente fala de abertura de vias, especialmente na Amazônia, precisa ser pensada e planejada com muito cuidado, porque quando você abre uma via, você abre uma via de ocupação, e se a gente não tem planejamento territorial
econômico e de desenvolvimento, você tem um desordenamento significativo e preocupante, especialmente numa região que tem carências importantes, como a gente falou no começo, a dignidade humana. Para finalizar, e eu sei que a gente ainda tem alguma coisa para passar, você mencionou as plataformas. É muito importante considerar isso, porque a gente tem muita informação. Gente, a gente nunca exporta essas tecnologias, tá? O Map Biomas, ele ajuda instituições da Indonésia, que tem um espelhamento aí de recursos naturais, a monitorar com os seus dados. Lá no Instituto, a gente desenvolveu, olhando para essa dificuldade do investidor, embora a gente trabalhe muito, né, com essa questão de vamos tornar o legal, porque eu acho que isso é importante aqui, uma das coisas que a gente precisa fazer é tornar o legal mais atrativo economicamente do que o ilegal, porque hoje em dia a gente tem uma realidade de que o ilegal ainda é mais atrativo do que o legal, então ele precisa virar mais interessante. E segundo passo é tornar as atividades de inovação e sustentáveis mais interessantes do que as tradicionalmente desenvolvidas. Assim, a gente consegue usufruir de toda essa vocação. Mas só para fechar essa questão da tecnologia, a gente olhando para essa dificuldade, e até usando, Edu, esse exemplo, que é um caso que a gente, né, conseguiu estudar, e poxa, a gente sabe que é uma baita iniciativa legal, que enfrentou desafios aí locais, a gente criou a Amazônia in Loco, que é a plataforma que usa também dados do Map Biomas e outros dados públicos, dados públicos, isso é muito importante, cruzando as informações para ter acesso local às informações. Então, usar as métricas ESG, né, que tanto abrem os mercados, para ter informações mais fidedignas, locais, no chão, de alguns aspectos, infraestrutura, oportunidade de negócio, violência, titulação, áreas protegidas, populações tradicionais, todas essas informações em que a gente consegue sobrepô-las para entender um pouco mais daquele contexto no chão, e então tomar decisões, ou até tomar decisões de investimento voltadas para essa inovação é tão necessária na área. Não precisa ser só produto convencional, a gente pode pensar em inovação em todos os sentidos, especialmente nessa de adensamento de valor, ou como o professor Alessandro Octaviani mencionou para a gente, complexidade econômica, geração de complexidade econômica para a gente poder fazer essa economia girar e girar em benefício desse PIB do país e mundialmente. E talvez, Déia, uma contribuição quando você respondeu, né, a questão de infraestrutura, como a região traz olhares diferentes para uma mesma questão, né? Então, a infraestrutura é importante, mas pode trazer também um desmatamento acelerado e às vezes desordenado para as pessoas que estão ali. E mesmo quando a gente fez o estudo, né, que eu mencionei no comecinho aqui do nosso evento, sobre a regularização fundiária, existem pontos de vista que a própria titulação, em algumas circunstâncias, traz também um aumento de desmatamento, porque com a titulação, pequenos e médios proprietários que têm acesso a crédito, que podem ir ao banco e falar, não, essa área é minha, eu preciso de um crédito para fazer um investimento, para fazer um projeto agrícola, ou qualquer ideia que ele tenha ali, ele pode também causar um desmatamento inesperado ou indesejado em certas regiões, né? Então, como o mesmo ponto pode ser olhado numa região tão complexa, ele pode ter diversas interpretações, e assim, não tem uma certa e uma errada, é como conjugar todos esses olhares para o desenvolvimento. Assim, não é uma situação fácil. Eu imagino assim a carga que vocês carregam para conseguir soluções que realmente possam agradar ao maior número possível de pessoas e interlocutores, né? Porque assim é muito complicado quando a gente põe todas as questões relacionadas numa mesma mesa para se chegar numa conclusão. Então, acho que isso é super relevante, esse seu ponto. Bacana. Eu acho que algumas provocações que o Helder Luiz fez aqui no chat, então, já foram respondidas aqui por nossos painelistas. É interessante, queria me manter um pouquinho ainda nesse tema, porque até nas conversas prévias que a gente teve aqui para esse evento, falamos muito sobre
a importância, né, de um olhar integrado, de uma agenda integradora, da conciliação de diferentes agendas, que vai realmente além dessa questão do desmatamento. Daí eu queria saber se Renata e Andréa saberiam identificar pontos chaves, né? Como Roberta falou, né? Muito desafiador agradar todo mundo, mas vocês veem aí pontos-chave dessa agenda plural? A gente vem falando que não tem como a gente falar de desmatamento sem falar de uma agenda de desenvolvimento, né? Acho que a gente precisa mudar a narrativa, gerar desenvolvimento e, a partir disso, reduzir o desmatamento. E, para isso, a gente precisa ter um olhar sistêmico para o território. Então, a gente precisa ser capaz de conectar as diferentes agendas sociais e ambientais que são relevantes para quem está lá. E quando você fala de principais ações, é uma complexidade tão grande assim, que a gente tem que olhar para educação, saúde, economia, infraestrutura. Mas tem um empresário que é super próximo nosso, que faz parte da governança de alguns grupos, que é o Denis Mineve, que é um dos maiores empresários da Amazônia, que ele insiste muito de que o setor privado precisa investir em ciência, tecnologia e inovação na Amazônia para criar um ambiente favorável para esses negócios florescerem. É quase como se fosse uma condição precedente para que a gente pudesse gerar um desenvolvimento econômico, gerar empreendedorismo, gerar iniciativas voltadas à bioeconomia no território. Então, se eu fosse escolher uma frente, seria essa frente de ciência, tecnologia e inovação, né? Por que não pensar em um grande centro de tecnologia e inovação na Amazônia, no fortalecimento das instituições que lá existem? E só para terminar essa defesa nossa, né, dessa agenda integradora, a gente também vem falando que essa agenda de combate ao desmatamento, ela precisa ser aliada e conectada a uma agenda de produção de alimentos e combate à fome, porque é uma agenda que conecta com o cidadão, e uma agenda de geração de emprego e renda. Então, como que a gente começa a falar sobre oportunidade de investimento na agenda ambiental a partir de um olhar de produção de alimentos e de geração de empregos? Acho que, falando do ponto de vista de política pública, tiveram algumas sinalizações importantes do governo, como a recriação do CONSEA, né, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, de um programa voltado para um programa nacional do MBA voltado para o estímulo à produção de alimentos junto ao Plano Safra, o fortalecimento do Bolsa Verde, então um anúncio de investimento de 200 milhões de reais no programa do Bolsa Verde do MMA, para fortalecimento, né, favorecimento das condições, bolsas para quem vive em condições de extrema pobreza. E eu acho que, então, assim, como que a gente atrela essas políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da região com incentivos econômicos e investimento privado? E, para fechar, eu acho que para a gente trazer segurança jurídica, que eu acho que foi o que a gente trouxe, né, a discussão toda desde o começo, existem algumas políticas públicas que precisam ser destravadas para que também seja mais atrativo para o setor privado, que acho que a gente ainda não tratou aqui. Então, o aperfeiçoamento do processo de licenciamento ambiental, né? Imagino que isso é um tema muito tratado também pelo Machado Meyer, né? Existe um PL em trâmite no Congresso Nacional. Ainda não está claro como vai ser a tramitação, mas o investidor precisa de segurança jurídica no seu processo de licenciamento. E é preciso que haja uma posição do Executivo Federal com relação a isso. A regulamentação da lei de PSA, incentivo a novos instrumentos econômicos privados para o setor rural. Então, existe uma discussão, né, de reformulação do Plano Safra para voltar recursos para pequenos agricultores e agricultores familiares para o desenvolvimento da região. Então, como que a gente pode alinhar financiamento rural a critérios socioambientais, né? Eu acho que isso é fundamental nesse contexto, e é fundamental quando a gente fala de necessidade de investimento pelo setor privado. Não adianta a gente querer promover desenvolvimento, oportunidades de desenvolvimento na agenda de bioeconomia, quando a gente não tem um mínimo território seguro para os empreendedores que estão na região, né? A gente, no campo da filantropia, vem tentando há um tempo apoiar diversas iniciativas, né? Apoiar um ecossistema de negócio inovador em diversas regiões da Amazônia. Acho que a gente já conseguiu avançar, mas a gente não conseguiu avançar com a escala que a gente precisa.
Então, a gente vem até discutindo, junto com o Igarapé, como que a gente pode criar novos modelos que representem ilhas de excelência na Amazônia, né? Então, pegar os bons exemplos, como Paragominas, por exemplo, ou outras regiões que já deram certo, se aprofundar nisso e entender como que a gente pode, junto com o setor privado, com o governo, com a sociedade civil e filantropia, criar outros exemplos de sucesso que possam ser colocados no holofote para promover mais investimento para a região. Perfeito, perfeito, Renata. Teve muita gente aqui perguntando, inclusive também, você falou de ciência e tecnologia, acho que a Nayana concordou com você aqui, falando que crescimento de longo prazo para o Brasil, né, para a Amazônia, passa pela biotecnologia. Uma das primeiras perguntas que a gente tinha recebido aqui, inclusive, foi do João Menezes. Eu acho que ele até não está mais na sala, mas é interessante que ele trouxe aqui um levantamento, né, um estudo Caminhos para a Amazônia, mostrando que ainda o percentual é muito pequeno de ações das ONGs que estão lá nessa área de educação formal e saúde, né? E aí ele indagou, fez essa indagação bem interessante, né? São estruturantes e fundamentais, né? Esses itens não deveriam ser mais priorizados? Qual é que é a visão de vocês? Se você quiser falar, posso falar que eu estou completamente de acordo. A educação é estruturante, né? É estruturante. E tem uma questão aí, olhando a educação lato sensu e educação, quando a gente olha para populações tradicionais, por exemplo, a gente precisa ter o cuidado de endereçar ou dar os subsídios necessários para que essas populações conduzam a sua educação da forma que entendem adequado, né? Tanto em relação à conservação desses conhecimentos tradicionais, quanto ao uso desses conhecimentos, de saber, né, usá-los de forma a beneficiar essas populações e também a economia como um todo. E aí inclui tudo, né? Quando a gente fala de modos de vida, a gente fala de saúde, a gente fala de educação, a gente fala de alimentação. Então, toda essa estrutura de modos de vida, eu acho que a educação é estruturante para qualquer sociedade. Olhando para a Amazônia, a gente precisa olhar para essa questão, sabendo que a gente tem gargalos como infraestrutura e os demais que a gente mencionou aqui, mas sabendo que precisa ser uma prioridade, e também tendo em mente que nesta área de educação a gente precisa ir até um pouco além e pensar nos modos de vida e como não impactá-los, como dar subsídios necessários para que eles tenham o curso que eles precisam ou querem ter. Então, acho que isso é um ponto. Só um reforço nesse ponto, concordo 100%. Um dos projetos que a gente apoia é um projeto lindo que chama Itinerários Amazônicos, que é levar a Amazônia como um elemento integrador das situações de aprendizagem, né? Como que a Amazônia pode permear os currículos das escolas brasileiras, pensando no novo ensino médio e na trilha dos itinerários, né? Eu acho que assim, sem a gente ensinar sobre a Amazônia no ensino médio, sem que os estudantes sejam desafiados a incorporar a Amazônia como parte da sua identidade, aí falando de quem mora na região, mas de quem é brasileiro, é muito difícil a gente se conectar com o território, né? O Edu falou, é muito distante, né? A gente fica muito desconectado. Então, a educação é chave, assim como a cultura, trazendo um olhar de integração para o território também é muito chave. Então, são frentes que para nós também são prioritárias de apoio, olhando aí para a filantropia, né? E falando um pouquinho de filantropia e falando um pouco aqui de Machado Meyer, o escritório tem já essa cultura de filantropia há muitos anos, e um dos projetos pioneiros que a gente apoia há muitos anos é a ONG Vagalume. Não sei se vocês já tiveram contato com elas, mas é uma ONG que leva bibliotecas comunitárias a comunidades tradicionais muito distantes. E eu tive, assim, a honra, eu já fui para a Amazônia algumas vezes, mas, assim, a ida mais especial, sem dúvida nenhuma, foi essa que eu fui visitar as bibliotecas comunitárias que são organizadas pela Vagalume, com fundos de diversos, enfim, diversas entidades privadas, o Machado Meyer era uma delas, e assim, foi muito, muito rico você andar mais de 6 horas de barco
né? Então, você entra numa comunidade que tem 100 pessoas ali naquela pequena região e tem ali a biblioteca formada com um olhar muito especial, e a troca de conhecimento entre a cidade e a floresta, assim, foi algo muito, muito especial. E eu concordo 100% também que os jovens precisam aprender sobre a Amazônia. Primeira chance que eu tive, eu também já levei minhas filhas, eu tenho uma de 15 e uma de 11 anos, já foram comigo para a Amazônia, já andaram no meio da floresta. Eu acho que, assim, é claro, é um privilégio poder fazer isso, mas para elas esse olhar desde pequenas, né, com assim essa potência da floresta, com certeza mudou o olhar já desde cedo. Então, sem dúvida nenhuma, a educação, levar a educação para essa área, trazer a Amazônia para a educação aqui também em São Paulo e nos outros centros urbanos é de extrema importância. Assim, concordo 600% do que vocês falaram. E aqui a gente fala de dois viéses de educação muito relevantes, né? Um é a educação local, o quanto se respeita aquela comunidade, o conhecimento tradicional, e aí utilizar os mecanismos previstos hoje e aprimorá-los, como repartição de benefícios, do uso da biodiversidade, direcionar isso para o conhecimento tradicional, respeitar esse conhecimento de uma forma, mas também levar a educação, porque essas comunidades precisam efetivamente ser integradas ao seu modo, mas serem integradas à sociedade, porque nós não conseguiremos desenvolver a Amazônia excluindo essas comunidades, não é justo. Historicamente, já se tentou isso e nitidamente não foi certo. Acho que a forma de oportunidade que temos é com a integração dessas pessoas, e aí a Rê, a André e você, Roberto, falaram muito bem. Trazer a Amazônia para cá, como ensinar a população das outras regiões, as pessoas que estão distantes fisicamente, mas que precisam entender, inclusive, as especificidades e a complexidade de todas essas Amazônias que estão dentro da própria região, né? Nós temos uma região gigantesca que tem várias peculiaridades, e como não levar isso só com aquele viés de antigamente, lá é a floresta, o desenvolvimento, não é só isso, não pode ser só isso e não será só isso. O desenvolvimento, a gente leva o desenvolvimento para lá com a educação de como é a floresta, mas não existe só floresta, né? Foi mencionado aqui diversas outras regiões amazônicas que a grande maioria da população não conhece. Então, essa educação também ser disseminada no restante do território nacional, com certeza contribui para que se olhe a Amazônia com essa perspectiva, com a vocação econômica, e eu não estou falando de econômico no sentido literal e puro, mas com esse viés de desenvolvimento muito mais amplo, mas essa vocação econômica, essa pujança econômica que a Amazônia tem. Não, legal. Olha, tem uma reflexão muito bacana aqui da Silvia Pereira aqui no chat, né, falando sobre a particularidade, né, das sociedades orais da Amazônia, né, introduzir uma linguagem escrita, né, que, querendo ou não, levar a educação para a Amazônia implica isso, e implica, nesse caso, uma alteração cultural de profundidade imensa, né, Silvia? E isso me lembra, inclusive, um tópico que a gente falou aqui diversas vezes já aqui nessa discussão, que é trazer o Amazônida, né, para a discussão, para o centro da identificação das demandas. E eu queria saber, Renata, Andréa, qual a importância disso, né, o que é que eles levam de demanda, como é que é o trabalho de vocês para ouvi-los, e até mesmo para trazê-los, né, dentro do Instituto. Infelizmente, estamos falando aqui de Amazônidas na terceira pessoa, né? Não temos um aqui, né, nesse painel falando, e imagino que isso tenha a ver, talvez, com a dificuldade também dos próprios institutos de trazê-los para dentro das suas estruturas, né? Fico curioso em entender como é que é esse trabalho de vocês, como é que é a tentativa de trazer eles para dentro também das estruturas de vocês. Eu acho que é tirá-los de uma posição de escuta, né, e colocá-los numa posição de protagonismo. Assim, a gente no Arapiaú, a gente tem uma liderança indígena, que é fellow do Arapiaú, jovem, mulher, incrível, a Samela Sataramaué. A gente busca desenhar os nossos projetos estruturantes que a gente apoia com essas lideranças direto no território, né? Então, esse projeto que envolve 5.000 comunidades para levar conectividade foi um projeto escolhido por eles, então essas comunidades querem ter conexão, né? Não é algo imposto, é algo que eles
manifestam como um desejo prioritário deles para permanecerem no território, lideram o projeto, e o que a gente faz é apoiar na estruturação, na incubação, na secretaria executiva, na captação de recursos. Então, trazendo o que o Instituto faz de melhor, que é essa articulação de grandes atores, né, envolvendo filantropia, setor privado, para que o projeto aconteça no território, mas a partir de uma demanda do território, né? Acho que isso não é simples de fazer, mas é algo que a gente precisa mesmo, né? Passar a colocar os amazônidas no centro das ações. Uma das redes que a gente incuba há 3 anos agora é a Concertação pela Amazônia, que é uma rede diversa, plural, de mais de 600 lideranças, muitas lideranças do território, atuantes, pautando essa construção do que é uma agenda de desenvolvimento para a região, né? Empresários, lideranças indígenas, representantes da academia. Então, é isso, como que a gente faz junto e não impõe, né, a nossa visão de desenvolvimento estando fora do território, né, mas sim a partir dos seus representantes mais legítimos que têm que ocupar os espaços de decisão. Eu lembro de uma Eu ia até fala da perguntar, Chay, Renata, se tem muita divergência nessas visões. Uma curiosidade muita, também. não, muita, né, assim, é muito complexo, tem muita divergência. A gente vem falando que a gente não busca o consenso por meio dessas redes, a gente busca o consentimento, né? Isso é muito diferente. É assim, eu não concordo com tudo, mas eu dou o meu aval para que isso seja encaminhado dessa forma, né? Eu acho que a gente passa a solucionar algumas questões por aí. E só para fechar, eu lembro de uma fala da Chay num evento, em que ela foi chamada para abrir o evento, da Chay Suruí. E depois ela ficou ali numa posição de escuta durante o evento inteiro, né? E aí, ao final do evento, ela falou, olha, eu não quero mais ser chamada para abrir os eventos, eu tenho um espaço de fala, de protagonismo, né? Eu quero ser chamada para a construção. Então, eu acho que é isso, eu acho que a gente também tomar esses cuidados, né? Quando a gente for construir projetos no território. Legal. Andréa, por favor, a gente queria também saber um pouquinho da experiência do Igarapé, né, para ouvir os amazônidas, trazê-los para dentro da estrutura. Obrigada, Mício. Perfeito, viu? Eu acho que o que a Renata relatou é muito essa questão do consenso, do consentimento é essencial, e aí, no final das contas, eu queria só fazer um ponto sobre o comentário, né, da questão do impacto profundo na cultura. É justamente por isso que acho que é importante enfatizar esse ponto, tanto em qualquer aspecto dos modos de vida. Quando a gente está falando de populações tradicionais, a gente precisa ter o cuidado de fazer conforme a população quer e deseja e adaptar conforme o caso. E tem legislação para isso também, né? Então, o Edu mencionou isso, existem processos, né, de consulta, processos de diálogo para assegurar que essas questões não vão ser ultrapassadas de forma inadequada. Dentro do Igarapé, Mício, a gente procura ter quando a gente abre, por exemplo, né, os processos para ter colaboradores com a gente sempre, como a gente tem uma atuação forte na Amazônia, focada no problema de segurança climática, muito focado na Amazônia, a gente sempre abre com uma preferência para que sejam populações ou pessoas de lá. Às vezes há desafios, né, que mostram um pouco disso, né? Você precisa de uma descrição específica, de um cargo específico. Às vezes a informação não chega, às vezes você não tem os meios para encontrar aquele perfil de profissional. Então a gente procura fazer essa priorização com esse direcionamento para ter dentro de casa essa representatividade. Além disso, também alguns projetos, né? Então vou aqui só selecionar um que a gente chama de Vitórias Régias, que tratou da realidade de violências de defensoras ambientais na Amazônia. E aí, para isso, a gente usou como consultoras essas defensoras de direitos humanos e do meio ambiente nos locais, e aí, no caso, foi Acre, Amazonas, Maranhão, Pará e Roraima, em que elas
fizeram uma rede de acesso a outras defensoras ambientais que responderam às suas dificuldades, e a partir disso a gente montou uma questão de visibilidade, né? Quais são as principais violências relatadas, e um guia de endereçamento dessas violências e como enfrentar, porque essas mulheres muitas vezes são líderes em tentar encarar essas ameaças, né, socioambientais de diversas dimensões, e no final das contas tem poucos recursos. A gente ficou sabendo de defensoras que, assim, a gente, no final das contas, estruturou o projeto para que tivesse uma cartilha de uma página que a defensora pudesse guardar no seu bolso, de uma forma segura, para que ninguém visse que ela tinha aquela cartilha com ações necessárias para se defender, defender sua família e seu território de ameaças externas, sem que fosse ameaçada pelo fato de tê-la em casa, né? Então, assim, são algumas medidas que a gente faz, as consultas locais, como no caso da Vitória Régia, do projeto de Vitórias Régias, e o acesso, a tentativa de, né, incorporar esses amazônicas à nossa equipe mesmo, para ter essas pessoas dentro da equipe e fazer esses olhares. Além, é claro, do acesso às autoridades locais e toda essa rede de pontes, né, entre autoridades, iniciativa privada, população, que a gente sempre busca fazer aqui internamente. Não, legal, André. Obrigado aí a você e a Renata por terem compartilhado como é que é essa relação e tal, até para a gente entender melhor, e quem sabe até num próximo webinar sobre o assunto, quem sabe, né, ter uma voz mais atuante também aí que possa contribuir também com um olhar direto de quem vive ali na região. A gente está meio que se encaminhando aqui para o final, e aí eu queria até passar a bola aí para a Roberta e para o Eduardo, antes de concluir, porque assim, vocês, né, atuam diretamente, né, com os clientes de vocês que são do setor privado, e acho que uma mensagem que ficou muito, muito clara aqui, né, Roberta, Eduardo, é que além de todos os riscos que você tentam mitigar ali com um trabalho de prevenção, existe uma dificuldade, né, em agradar a todos. Essa necessidade de um olhar plural sobre o tema, junto com o cenário, né, como a Renata descreveu agora, né, de janela de oportunidade. Como é que vocês, aí dentro do escritório, olham também para esse momento, já que também tem uma compreensão talvez maior, né, de que vai além de mitigar riscos, também está associado a compreender essa pluralidade de olhares? Bom, boa pergunta, Mitchell. Na verdade, quando estavam falando aqui, como eu já até mencionei, né, dos ODS, do Pacto Global, eu vejo para o mundo da advocacia assim, muitas oportunidades com relação à Amazônia, e a gente vê agora também um olhar especial para 3 letrinhas, né, que são as famosas letrinhas ESG, que é o Environmental, Social and Governance, como isso tem importância nessa conversa sobre a Amazônia, né? Então, a Amazônia tem a parte ambiental, sem dúvida nenhuma, tem a parte social de grande importância, tem a parte também de governança, de como, né, fazendo um pouco uma abstração, como que o governo vai lidar realmente com essa questão de proteção da floresta, de inclusão do povo da Amazônia, com relação à segurança jurídica de regularização fundiária, e também a governança das empresas, com um olhar muito especial de atuar da forma correta na região, né? Eu acho que o empreendedor que vai para a Amazônia, que sai daqui, o empreendedor da iniciativa privada que quer investir na Amazônia, ele quer investir olhando essas 3 frentes, né? Então, também essa questão plural, esse olhar plural para a região. Eu vejo um aumento significativo aqui de clientes que buscam a parte preventiva. Enfim, o Machado Meyer faz muita crise ambiental, então grandes acidentes. E é difícil deixar toda a equipe, que a gente tem advogados muito jovens na equipe, tem estagiários, toda a equipe empolgada em trabalhar em questões ambientais quando a gente tem um olhar só de grandes acidentes. Então, a gente fica muito feliz quando a gente vê uma
a um aumento de procura dos clientes também para a parte preventiva. Então, como prevenir danos ambientais, como prevenir questões sociais, nas nossas crises, né, nos nossos programas de indenização, um fato super importante é o olhar do atingido, né? Então, muito focado no princípio da centralidade da vítima. Isso, vocês ficam falando, né, da Amazônia, a gente passa também o que a gente vive em outras frentes. Então, como isso é importante, né, o olhar e a participação social na tomada de decisão. Nada mais é claro que a gente tem Ministério Público, a gente tem Defensoria Pública participando, mas ter o atingido ali sentado, ter o amazônida sentado à mesa para discussão, com certeza faz toda a diferença. E eu vejo, assim, muitas oportunidades para a gente pensar em prevenção e para a gente pensar não só em ter que correr atrás quando o Ministério Público vem e entra com uma ação civil pública, né? Então, os programas de prevenção, pensando nos critérios ESG, que são super relevantes para você fazer a tomada de decisão nos seus financiamentos, que no fundo, né, vem daí essas 3 letrinhas, eu acho que a gente vê assim um futuro otimista, né? Eu sou uma pessoa otimista por natureza, mas eu gostaria também de repassar assim, para vocês essa nossa visão também para essa região tão importante. E, Mitchell, só um ponto, né, que o Roberto bem mencionou dentro do ESG e que a gente tem visto de mudança mesmo de visão do investidor, do interessado nesse investimento socioambiental, né, sustentável, é esse respeito à localidade, às características, né, das comunidades. A gente cada vez menos, na verdade, vê interessados que chegam com o projeto pronto e querem dizer, olha, meu projeto é assim, ele é o de última tecnologia, eu vou implementá-lo na Amazônia, então como é que eu faço para obter licenciamentos, né? A Renata pontuou aqui a dificuldade do licenciamento, a necessidade de segurança jurídica no licenciamento. E cada vez mais a gente vê os interessados, né, da iniciativa privada focados no entendimento local, né, das características locais, para se desenvolver de uma forma que esse impacto, que é natural de qualquer atividade humana, na localidade, tenha uma perspectiva muito mais positiva de repartição das riquezas, de agregar essa comunidade à atividade, do que de imposição, né? A Renata e a André bem falaram de convencimento não, mas de aceitação daquele projeto, né, de anuência que aquele projeto vai se desenvolver e, né, integração dessas comunidades ao projeto em si. Então, cada vez mais a gente vê o investidor com essa perspectiva também de respeitar a localidade e não mais de impor, né, o desenvolvimento conforme um projeto desenvolvido com a tecnologia dele, mas muito teórico. Bacana. Bom, é legal perceber que realmente houve bastante evolução, né? Hoje tem instrumentos de investimento, a consciência sobre olhares necessários sobre a região, e a gente espera poder falar mais sobre esse assunto em outras oportunidades. Eu queria agradecer mais uma vez aqui a presença da Andréia e da Renata por terem topado participar dessa conversa. Espero que tenha agregado mais conhecimento além do que você já tem. E queria agradecer mais uma vez aí também ao Eduardo e à Roberta pela oportunidade da gente debater esse tema. Imagina, o prazer foi nosso. Eu aprendi muito. Imenso, muito bom. Eu aprendi muito também. Muito obrigada. A gente aprendi com as perguntas, aprendi com a fala da Rê, do Edu, da Roberta. Obrigada das suas perguntas e provocações, Mitchell. Então, obrigada a todos. Pessoal, então vou me despedir aqui, vou fazer um encerramento aqui rapidinho, tá? Agradecer para todo mundo que participou. Acho que a gente conseguiu contemplar a maioria das perguntas que chegou aqui pelo chat. Fique atento à nossa agenda de próximos encontros, ESG, Amazônia, e todos esses temas relacionados a esse assunto costumam estar sempre aqui na nossa agenda de encontros. Então, fiquem atentos e até o próximo bate-papo. Uma boa noite para todo mundo e um resto de semana maravilhoso para todo mundo que nos acompanha. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite.